Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 28 de setembro de 2020, segunda-feira, 26ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor. Entre eles estava também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: "Donde vens?" "Venho de dar umas voltas pela terra", respondeu ele. O Senhor disse-lhe: "Reparaste no meu servo Jó? Não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal." Satanás respondeu ao Senhor: "Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobrem toda a região. Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto." Então o Senhor disse a Satanás: "Pois bem, de tudo que ele possui, podes dispor, mas não estendas a mão contra ele." E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, num dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: "Estavam os bois lavrando e as mulas pastando ao seu lado, quando de repente apareceram os sabeus e roubaram tudo. Passaram os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia." Estava ainda falando quando chegou outro e disse: "Caiu do céu o fogo de Deus e matou ovelhas e pastores, reduzindo-os a cinza. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia." Este ainda falava quando chegou outro e disse: "Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e levaram-nos consigo, depois de passarem os criados ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia." Este ainda falava quando chegou outro e disse: "Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho
na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou das bandas do deserto e se lançou contra os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens e os matou. Só eu consegui escapar para trazer-te a notícia. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra e, prostrado, disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor. Assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Ó Senhor, ouve a minha justa causa. Escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. De vossa face é que me venha o julgamento, pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, mas em mim não achareis iniquidade. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouves. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mostrai-me vosso amor maravilhoso. Vós que salvais e libertais quem procura proteção junto de vós. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus tomou uma criança, colocou-a perto de si e disse-lhes: Quem recebe em meu nome esta criança, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Com efeito, o que entre todos vós for o menor, esse é o maior. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não anda conosco. Jesus respondeu: Não o proibais, pois quem não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos iniciar a meditação de hoje nessa primeira leitura que é lindíssima, lindíssima de Jó. Livro de Jó. E diz assim:
É Jó capítulo 1, versículos do 6 ao 22. Um dia foram os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, entre eles também Satanás. O Senhor então disse a Satanás: De onde vem? Venho de dar umas voltas pela terra, respondeu ele. Agora, versículo 8. O Senhor disse-lhe: Reparaste no meu servo Jó? Na terra não há outro igual. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e afasta-se do mal. Meus irmãos, olha que elogio que Deus fez a Jó. E que elogio, que elogio. É um homem íntegro e correto. O que é ser um homem íntegro e correto aos olhos de Deus? Diz aqui a palavra. Temer a Deus e se afastar do mal. O que é temer a Deus? Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor é amar a Deus acima de tudo. Temer ao Senhor é amar tanto a Deus a ponto de você não querer ofender ou desagradar a Deus em nada na sua vida. Não querer ofender a Deus. É o temor de ofender a Deus. Não é o temor de Deus castigar. Não. É o temor de ofender a Deus. É o respeito, o amor, a admiração, a afeição mesmo por Deus. Vamos pensar no plano aqui do mundo. Quando você ama alguém, você ama muito alguém, de verdade mesmo, você não quer ofender aquela pessoa, você não quer magoar aquela pessoa. Você faz de tudo, né, para ver aquela pessoa feliz. Isso é amor. Amor verdadeiro, é isso. Você não quer magoar, não quer ofender, não quer fazer mal àquela pessoa. E nesse aspecto, a nossa relação com Deus não é muito diferente. Se você ama a Deus, se você ama realmente a Deus, como que você vai ficar ofendendo a Deus gravemente, cometendo pecados mortais que ofendem gravemente a Deus? Por que o pecado mortal ofende tanto a Deus? Porque Deus sabe que o pecado mortal nos afasta dele. O pecado mortal nos condena. O pecado mortal nos destrói de dentro para fora. O pecado mortal é desgraça, é morte, é tristeza, é sofrimento. Leva à perdição eterna. E Deus não quer que nos percamos. Deus quer nos ver salvos com Ele na glória um dia. Deus fala, elogiando Jó. É um homem íntegro. Na terra não há outro igual. Meu servo Jó. Um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se afasta do mal. Se afasta do pecado. Se afasta de tudo que possa desagradar ou ofender a Deus. Mas Satanás respondeu: Mas será por nada que Jó teme a Deus? Porventura não levantaste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa, de todos os seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez. Seus rebanhos cobrem toda a região. Então temos que entender que Deus nos protege. Sim, Deus nos protege. Deus tem um muro de proteção ao nosso redor. Se nós estamos em Deus, estamos na graça de Deus, vivendo no Espírito Santo de Deus, vivendo Jesus habitando em nós, a graça santificante. Deus nos protege. Deus nos ama. E essa proteção Deus faz através do seu anjo da guarda. Todos nós temos um anjo da guarda. Amanhã vamos falar sobre isso. Amanhã é a festa dos arcanjos. Deus nos protege através do seu anjo da guarda, nos protege de toda a maldade, toda a maldade desse mundo, toda a maldade dos demônios. Por isso que Satanás não podia tocar em Jó, porque estava protegido por Deus. E não só quando a gente está firme em Deus, firme na graça de Deus, que essa proteção, né? Inclusive, mesmo miseravelmente, quando a gente comete um pecado mortal, a gente expulsa Deus de nós, expulsa a graça de Deus de nós, o anjo da guarda não some. Eu não vou falar de anjo da guarda agora, porque a gente vai falar disso amanhã. Mas rapidinho, só... Então, o anjo da guarda não some, a proteção de Deus não some. Não, porque a gente cometeu um pecado mortal. Mas ela fica mais ineficiente, ela fica mais fraca. Por quê? Por sua culpa, por minha culpa, por nossa culpa. Entende? O anjo da guarda, ele fica menos força para nos proteger. Não por culpa do anjo, por culpa de Deus, mas por culpa nossa. A gente escolhe o pecado, a gente escolhe as trevas, escolhe o caminho errado, escolhe o mundo. A proteção de Deus fica menor. É importante vivermos na graça de Deus, vivermos na proteção completa de Deus. Fechando parênteses aqui, a gente já vai falar de anjo amanhã. Mas Satanás disse: Mas estende a mão e toca em todos os seus bens, e eu garanto que ele te lançará maldições no rosto. Então o Senhor disse a Satanás: Pois bem, de tudo que ele possui pode dispor, mas não estendas a mão contra ele. Não estenda a mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Deus permite a provação. Deus não faz o mal. Deus não pode fazer o mal. Deus só pode fazer o bem. Deus é bondade. Deus é bom. Deus não faz o mal a ninguém. Deus não faz, mas Deus permite o mal. Deus permite. Deus permite a provação. Deus permite a tentação. Deus permite o sofrimento. Deus permite isso para nos provar. Como prova a prata no fogo. Para nos provar, para nos santificar, para nos purificar. Para estarmos com Ele na glória um dia. Nos santificar.
O sofrimento, a dor, santifica. Se passarmos por ela sem murmurar, sem reclamar. Aqui a história de tudo que aconteceu, né, que eu li para vocês, não vou repetir tudo, não vai ficar muito grande o vídeo, é grande leitura. Jó perdeu os rebanhos, Jó perdeu tudo que ele tinha, perdeu o gado, perdeu tudo que ele tinha, os filhos, e por fim perdeu os filhos. Olha os filhos, cara, perdeu os filhos, perder gado, perder dinheiro, perder terreno é uma coisa, agora perder os filhos, nossa, é muito pesado. Jó perder tudo que ele tinha, Satanás tirou tudo de Jó, tudo. Jó ficou sem nada, ficou sem dinheiro, sem bem, sem terreno, sem família, sem casa, sem tudo, sem nada. Então Satanás pensou, agora ele vai maldizer a Deus, ele vai xingar a Deus, ele vai jogar palavras de maldição contra Deus. Eu tirei tudo dele. Então, às vezes Deus permite também o mal, o sofrimento, permite para nos provar, para ver se a gente ama a Deus ou a gente ama o que Deus nos dá. A gente ama a Deus pelo que Ele é ou a gente ama a Deus porque Ele pode nos proporcionar, porque Ele pode nos dar. Então Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, caiu por terra, prostrado, e disse... O que será que Jó disse? Ele podia dizer, né, se fosse qualquer outro cidadão do mundo, né, que não conhece a Deus, que vive no pecado, com certeza ia xingar Deus e o mundo, ia xingar todo mundo, né, ia se revoltar com a vida, revoltar com tudo. Mas Jó não. Jó era um homem íntegro e correto, homem que temia a Deus, se afastava do mal, conhecia a Deus, conhecia o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade, a justiça, a santidade de Deus. Jó conhecia. Então, Jó não xinga Deus, Jó não se revolta. Jó fala: nu eu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Ou seja, eu nasci sem nada e vou morrer sem nada. Eu nasci nu, pelado, sem nada e vou morrer assim, nu, pelado, sem nada, né? E no Jó falou: o Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor. Assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Que lindo, meu Deus, que lindo. Apesar de tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. O homem tinha rebanho, tinha família, tinha filho, tinha casa, tinha prosperidade, tinha tudo. E foi lá, Satanás tirou tudo para dizer que iria espraguejar Deus, se revoltar contra Deus. E Jó não se revoltou contra Deus. Jó bendisse o nome do Senhor. Olha que lindo. Irmãos, temos que nos espelhar em Jó. Temos que nos espelhar em Jó, meus irmãos. A gente lê a história de Jó, a gente vai ficar muito mais grato a Deus por tudo que a gente tem. Se por acaso Deus resolver tirar, seja o que for que tenhamos, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ao Evangelho agora, que hoje está em Lucas, capítulo 9, versículos 46 a 50, e diz assim: houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Olha, o que seria o maior? Naquela época eles achavam que o maior era aquele que ia servir menos, né? O maior seria aquele que ia mandar, desmandar, dar opinião e criticar e ficar só falando no... E os outros iam servir. O maior seria isso. O maior deles, na visão deles, naquela época, era isso. Quem seria o maior? Quem ia desmandar, quem é o mais importante, quem é o queridinho, quem... Esse é o maior, né? Quem é o poderoso lá entre eles, né? Então, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Pegou uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, colocou junto deles e disse: quem receber esta criança em meu nome... Não, antes de eu ler isso aqui, só para vocês entenderem o que é colocar uma criança no meio deles. Meus irmãos, naquela época, uma criança... Por favor, entenda o que eu vou falar aqui agora, eu vou contextualizar. Uma criança não valia nada. Uma criança não tinha valor algum naquela época. Naquela época, só você valia se você tinha dinheiro, se você tinha status, se você tinha posse, se você tinha conhecimento da palavra, se você era, né, se você tinha algo que você podia dar. Isso que você valia. Não tem muito diferente de hoje em dia, não, né? Você só valia se você tinha algo para dar, né? Isso que era antigamente. Hoje em dia, também, infelizmente, ainda muito assim, infelizmente, né? Então, a criança não tinha valor algum. Como uma criança pode te dar? Uma criança pode dar nada. Agora sim, vou ler essa parte aqui. E disse-lhe Jesus: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. O que Jesus está dizendo aqui?
Meus irmãos, nessa passagem, Jesus não está dizendo que a gente tem que ser como criança, não é só isso. Né? Muitas vezes a gente interpreta essa passagem como sendo só isso. Ah, não, Jesus está dizendo uma vez que a gente tem que ser como criança, que Jesus é como criança, a gente tem que ser como criança. Não é só isso, é muito mais profundo do que isso. Jesus está dizendo, olha, é uma pergunta que parece que não tem nexo, né? Parece que uma resposta parece que não tem sentido, que os discípulos estão perguntando quem é o maior? E Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e diz, quem recebeu uma criança em meu nome está me recebendo. Essa criança, mas não tem sentido, né? Como assim? Maior, menor? O que tem a ver criança com maior, menor? Então, eu expliquei, naquela época uma criança não valia nada, não tinha valor algum. Aos olhos assim, né, dos poderosos, aos olhos do mundo, não tinha valor algum uma criança. Então Jesus diz, quem receber esta criança, ou seja, quem receber alguém, um irmão ou irmã, que não tenha nada para te dar em troca, ou seja, um irmão ou irmã que passa uma necessidade, os pequenos desse mundo, né? As pessoas de rua, as pessoas que não têm condição, sabe? As pessoas mais pobres, mais carentes mesmo. Mais carentes de tudo. Uma criança, ela é carente de tudo. Uma criança precisa do pai para tudo, do pai e da mãe para tudo. Ela não se vira sozinha. Jesus está dizendo, quem fizer caridade, dê amor, dê atenção, não só financeiramente, né? Não só ajudar financeiramente, mas ajudar com amor, com afeto, com carinho, com ouvir uma palavra de conforto. Quem receber uma pessoa que não tem nada para te dar em troca, mas pelo meu nome, receber em meu nome. Ou seja, eu vou receber esse irmão mais necessitado em nome de Jesus, estou recebendo ele. Quer receber em meu nome. Não esperar nada em troca, porque tem pessoa que você vai ajudar que não vai te dar nada em troca. Nada para te dar em troca. Então, quem vai te dar recompensa é Deus. Por exemplo, você vai ajudar um mendigo. O mendigo vai te recompensar como? Vai te dar o que em troca? Nada. Então, quem vai te dar recompensa é Deus. Em Mateus, capítulo 25, no juízo universal, Jesus fala isso. Tivesse sede, não me deste de beber. Tiveste fome, não me deste de comer. Estive nu e não me vestiste. Né? Jesus fala, quem entre vós for menor, esse é o maior. Quem receber esse irmão carente de cuidado, de afeto, de financeira, de dinheiro, de tudo, quem receber esse irmão em meu nome, estará recebendo a mim. Quem receber esse mendigo em meu nome, estará recebendo a mim. João disse a Jesus, mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Nós lhe proibimos, nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Olha só que tem um jogo de palavras aqui, né? Vimos um homem expulsar demônios em teu nome, Senhor. Mas nós o proibimos porque não anda conosco, teu nome conosco. Olha só, olha que vaidade, né? Que arrogância, né, daquela época, né? Porque pensa assim, o homem está expulsando demônios no nome de Jesus, mas não anda comigo, então não pode falar de Jesus. Hoje em dia, nós, infelizmente, somos assim até hoje em dia, né? Nas igrejas, né? Ah, não, porque aquela pessoa não gosta de mim, então Jesus não pode agir na vida dela. Aquela pessoa não gosta de mim, não anda comigo, então eu cancelo Deus nela. Né? Deus não age na vida dela, Deus não gosta dela também porque eu não gosto dela. Olha isso, irmãos. Às vezes nós temos esse pensamento também. Temos que parar com isso. Parar de cancelar Deus nas pessoas porque a gente não gosta das pessoas. Tem que separar as coisas. E Jesus disse, não o proibais, porque quem não está contra vós está a vosso favor, criatura. Pô, é óbvio isso. Quem não está contra você está a vosso favor. Fica aí, significa, meus irmãos, minhas irmãs, se a pessoa vai à Santa Missa, participa, assiste à Santa Missa, comunga do corpo e sangue de Cristo, se a pessoa se confessa regularmente, se a pessoa está em comunhão com Cristo, se a pessoa está em comunhão com o Papa, com o Santo Padre o Papa, com a Igreja de Cristo, se a pessoa conhece a sã doutrina, conhece o catecismo, lê o catecismo, obedece a Sagrada Escritura, obedece o Evangelho de Cristo, não importa se ela não tem os mesmos gostos que você, não importa se ela não tem a mesma opinião que você, não importa, opinião de coisas mundanas, de coisas do mundo, entendeu? Olha, se está na fé, na unidade da Igreja Católica, na unidade da Igreja de Cristo, todo o resto é secular, todo o resto é secundário, não importa, não tem importância. O que importa é a unidade da igreja. Parar de ser picuento, achar picuinha nos irmãos e irmãs. Ah, porque o irmão e a irmã não gosta de mim, porque não gosta de mim, então tá errado, ele tá errado. É o eu, entendeu? É o eu, é a vaidade, é o ego, entendeu? Que fala por nós. Presta atenção no jogo de palavras. Ah, não, nós vimos ele falando em teu nome, Jesus, em teu nome. Mas não anda conosco, não anda comigo, não gosta de mim, então não pode falar no teu nome. Olha o ego, olha a vaidade. Meus irmãos, quem não está contra a sã doutrina, contra o catecismo, contra a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja de Cristo,
está a nosso favor. Está a favor de Cristo. Quem está a favor de Cristo está a nosso favor. É isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.